O governo do estado cria comitê para atender possíveis casos de coronavírus. Ministério Público Federal recomendações para prevenir e combater surto de malária entre indígenas e Yanomami. Filas derrubam presidente do INSS. Brasil tem 3 casos suspeitos de coronavírus, confirma o Ministério da Saúde. Coronavírus já matou 132 na China e o número de infectados chega a 6 mil. Palestinos rejeitam um plano de paz com Israel proposto por Donald Trump. Morre no hospital homem que foi espancado após tentar estuprar bebê de 1 ano. Corpo de homem em decomposição é encontrado por banhistas na praia da Ponta Negra. Estudante de estética é baleada e morre após reagir a assalto no bairro Nossa Senhora de Fátima. Poste quebra e esmaga técnico que trocava cabos da internet na Manuel Urbano. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 31 milímetros de chuva e a precipitação pluviométrica ultrapassou os 70 milímetros. E para hoje fala em 20 milímetros com temperatura máxima de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 29 de janeiro. Faltam 337 dias para terminar 2020. Dia de São Valério. Também o Dia Internacional do Anceniano. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 51 centímetros. A cheia já chega a 6 metros e 45 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto e operando sem restrições. Fatos marcantes da história. 1916, Primeira Guerra Mundial. Paris é bombardeada pela primeira vez por zeppelins alemães. 1959, os estúdios Disney lançam o longa-metragem A Bela Adormecida, clássico dos desenhos animados. Em 29 de janeiro de 1999 foi dada a largada das comemorações em homenagem ao pintor espanhol Velázquez, ocorrida em diversos países do mundo, 400 anos após a sua morte. O primeiro ato ocorreu quando a Christie's leiloou o quadro Santa Rufina por 8,1 milhões de dólares. Em 2002, em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, escrevia regimes que patrocinam o terror como um eixo do mal, na qual inclui o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. A chuva forte em Manaus, que teve início na noite de segunda-feira e seguiu até amanhã desta terça-feira, causou aflição aos moradores que habitam em locais considerados área de risco. A Defesa Civil registrou pelo menos 16 ocorrências. Agora, bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Paulo Guerra. Pellegrini, o tempo é instável e já chove em algumas partes da cidade dentro da previsão da meteorologia para hoje. E só para se ter uma ideia, de 9 horas de segunda-feira até as 9 horas de ontem, Pellegrini, choveu em Manaus 91,2 milímetros até as 9 horas de ontem. De lá para cá choveu mais 70. E lá em Tefé choveu 107 milímetros, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, muita chuva também no interior do estado, né? O município de Tefé foi o mais atingido. Manaus também sofreu muito aí com a chuva e hoje, como você já colocou, Paulo Guerra, já choveu em muitas áreas da cidade. A Zona Leste, por exemplo, já recebeu uma forte chuva bem no começo da madrugada, agora já está apenas naquele sereno, né, Paulo? Mas temos pista molhada, tempo nublado na Zona Leste de Manaus e boa parte da Zona Norte também, por onde observamos, encontramos aí a pista molhada. Mas a Zona Leste, com certeza, foi a mais atingida nessa madrugada, com chuva bem forte. Pellegrini, um fato lamentável aconteceu ontem à noite em frente ao estádio Ismael Benigno, antes do jogo entre o Fast e o São Raimundo, o jogo que terminou empatado. Uma grande confusão, pelo menos 6 pessoas foram presas e um vendedor de churrasco foi atingido por um rojão, Pellegrini, e saiu ferido. Pois é, Paulo, rapaz, aqui em Manaus, pra jogar bola não, né? Na bula não sou de nada, mas na porrada foi pra quebrar. É mais ou menos assim o futebol aqui em Manaus, Paulo. Mas, rapaz, o vídeo mostrou aí uma verdadeira selvageria, a cadeira voando,
garrafa de vidro voando, rojão, pegaram foguete e atiraram um contra os outros. Foi um pânico, foi uma correria geral ontem lá no Estádio da Colina à noite, Paulo. O vídeo viralizou aí na cidade, tá correndo aí de mão em mão, muita gente já teve acesso a esse vídeo dessa briga terrível ontem lá no Estádio da Colina. O pessoal briga, Pellegrini, fere as pessoas e está pensando sempre que nada vai acontecer, vão passar impunes, e quando vão para a cadeia e batem com os costados numa penitenciária, às vezes nem se dão conta, não é, Pellegrini? Às vezes nem se dão conta, Paulo. Ontem poderia ter havido aí morte lá no Estádio da Colina. O negócio realmente não foi fácil. A polícia chegou junto, como você já colocou muito bem, Paulo. 3 foram detidos, foram levados para a delegacia e por muito pouco, repito, não acontece morte ontem na Colina. Pellegrini, tivemos aí uma estudante de estética que foi baleada e morreu após reagir a um assalto, lamentavelmente lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Os caras estavam em uma motocicleta e estão matando por prazer, não é, Pellegrini? Não, Paulo, estão matando por prazer, sim. Esse crime foi presenciado por pessoas que estavam saindo de casa, indo para o trabalho, até o caminhão do lixo, né? Os profissionais da limpeza estavam passando por lá e viram toda a ação dos bandidos. Paulo, foi até filmada por uma câmera de segurança, inclusive ela era dona do salão e estava chegando, né, em seu carro para abrir o salão. Nesse momento os bandidos chegaram para tomar a bolsa dela. Paulo, ela fez algum movimento mais brusco e infelizmente foi covardemente assassinada com tiro na cabeça, né, por esses bandidos que fugiram de moto. Pellegrini, e aquele homem que tentou estuprar aquele bebê de 1 ano e 7 meses, ele foi espancado, foi levado para o hospital, não resistiu e terminou morrendo, não é, Pellegrini? Acabou morrendo, Paulo, acabou morrendo e, né, a população quando soube ficou alegre, né, lá, o pessoal do bairro, quando soube que esse bandido morreu. Ele estuprou, estava tentando estuprar uma criança de apenas 1 ano de idade. Foi flagrado aí pelos parentes da criança quando tentava fugir com as calças arriadas. Ele foi pego pela população, levou uma pisa, levado ao pronto-socorro, onde não resistiu à noite de ontem. Pellegrini, um outro homem foi morto a marteladas, Alberto Pellegrini? Foi, Paulo Guerra, foi morto a marteladas. Houve uma discussão, né, e o homem foi morto a marteladas. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte, no bairro Alfredo Nascimento, no último domingo, né? Houve uma discussão e o homem pegou um martelo e o matou a marteladas. O pessoal não conhecia ele lá no bairro Alfredo Nascimento, não, Paulo. Né, o assassino, ele fugiu após dar as marteladas. Os golpes foram tão fortes que o homem havia perdido massa encefálica e estava internado e acabou morrendo na noite de ontem. Corpo em decomposição encontrado por banhistas na praia da Ponta Negra. Detalhe, Pellegrini, nos bolsos dele muitas pedras. Além disso, Paulo Guerra e ouvintes, ele estava com mãos e pés amarrados. Não foi identificado ainda, foi ali por trás, né, daquele muro ali do Tropical Hotel, onde tem um acesso difícil. Foi inclusive necessária a chegada do Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate do corpo, que continua, Paulo Guerra e ouvintes, lá no Instituto Médico Legal. Pellegrini vai voltar daqui a pouco, vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. É muito trabalho nos pronto-socorros. Tivemos sim, Paulo, né? Muita gente agredida, muita gente que foi levada principalmente ao pronto-socorro 28 de agosto, pronto-socorro João Lúcio, pronto-socorro Platão Araújo também. Alguns feridos lá da colina foram levados também lá para o 28 de agosto, né? E rapidamente também não foram ferimentos mais graves, Paulo, mas por pouco não acontece algo pior. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa que deu entrada também, vítima de arma de fogo. O negócio não tá bom pro lado dele não, viu, Paulo Guerra e ouvintes? Ele levou um tiro no abdômen, mas daqui a pouco eu trago os detalhes dessas e de outras notícias no nosso noticiário policial. Bom trabalho. 5h56 em Manaus. O maior navio de cruzeiro da temporada 2019-2020, o MS Vitória, ou Rainha Vitória, como queiram, atraca no porto de Manaus nesta sexta-feira às 7:30 da manhã. Com aproximadamente 3.000 turistas entre cruzeiristas e tripulantes. Somente de passageiros, a embarcação traz para a capital 2.014 pessoas, sendo a grande maioria de turistas norte-americanos. O claim de bandeira das Bermudas fica em Manaus por aproximadamente 24 horas. A embarcação veio de Fort Lauderdale, na Flórida, e seu roteiro turístico compreende países da América do Sul. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e o secretário de Educação, Hamilton Gadelha, marcaram para o dia 3 de março
próximo a abertura do ano letivo de 2020 nas escolas da rede municipal de ensino. Na ocasião será inaugurada a unidade de educação infantil Maria da Soledade no bairro Novo Amanhecer, com 14 salas e capacidade para 540 crianças. A creche começou a ser construída há quase 7 anos e chegou a ficar com 95% das obras prontas em 2015, mas em seguida foi abandonada, saqueada e depredada por vândalos. Segundo o prefeito Francisco Gomes, a conclusão da unidade de educação infantil está sendo feita pela própria prefeitura com a ajuda da comunidade, pois o dinheiro destinado pelo Ministério da Educação para construir a creche foi todo gasto antes de ele assumir o cargo em 2017. Ainda falando sobre o início do ano letivo em Iranduba, o secretário de Educação, Hamilton Gadelha, anunciou para o início de fevereiro a realização de um processo seletivo para a contratação de professores, merendeiras, nutricionistas, auxiliares de serviços gerais, motoristas fluviais, entre outros profissionais. Está programada também para o primeiro semestre deste ano em Iranduba a realização de concurso público na área da educação. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, com apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social, promove hoje e amanhã a 6ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas, com o tema Estado e Sociedade no Combate à Fome. A conferência estadual é realizada a cada 4 anos, abrangendo demandas dos municípios amazonenses e serve de base para a elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Amazonas, efetuada pelo governo estadual por meio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. A Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas aplica no próximo domingo as provas do primeiro processo seletivo de estágio em Direito de 2020. Com 266 inscritos, a seleção é destinada ao preenchimento de 10 vagas em unidade da Defensoria em Manaus, além de cadastro de reserva. As provas vão acontecer na Faculdade Marta Falcão. O portão de entrada será fechado às 8 horas e as provas terminam às 12 horas. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, mantendo a Escola Estadual Tiradentes com seus antigos alunos, convoca hoje os pais ou responsáveis que tiverem interesse em manter os filhos na unidade de ensino a se apresentarem à escola localizada no bairro de Petrópolis a partir das 8 horas da manhã e até às 8 da noite para confirmação de matrículas. A Escola Tiradentes ainda possui vagas para aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 2, matutino, e 1º ano do Ensino Médio nos turnos vespertino e noturno. O novo concurso DEPEN, Departamento de Penitenciário Nacional, segue em fase de preparação. Após ser autorizado em 31 de dezembro, o processo agora está em fase de definição dos membros da comissão organizadora, que deve ser anunciada em breve, uma vez que o edital de abertura de inscrições deve ser publicado no mais tardar até o final de junho. Os interessados devem ficar atentos para novas informações sobre este concurso do DEPEN. Os conselheiros Érico Desterro e Yara Lins dos Santos serão, respectivamente, os relatores das contas do governador do estado, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto, do exercício financeiro de 2020. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, conselheiro Mário de Melo. As relatorias foram definidas pelo critério de rodízio entre os membros do Pleno da Corte de Contas. Rio Preto da Eva terá projeto arquitetônico do Distrito Bioagroindustrial. O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu mais um passo importante para a implantação do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva. Ontem, durante reunião na sede do governo, no bairro Compensa, o governador discutiu sobre o projeto com representantes da prefeitura do município, Suframa, setor privado e secretarias estaduais envolvidas. O governador falou dos ajustes que estão sendo feitos no projeto arquitetônico do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva, elaborado pela Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, CIAMA. E aqui a gente começa a fazer esses ajustes, levando em consideração que a gente faz um resgate importante, que é do objetivo da implantação da Zona Franca de Manaus, que é também incentivar a agropecuária, a agricultura familiar. Wilson Lima quer que a nova matriz econômica do Amazonas trabalhe a bioeconomia e,
nesse sentido, pretende envolver a Secretaria da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, que será implantada no estado. A questão da bioeconomia é a economia do futuro e nem o estado tem tanto potencial quanto o estado do Amazonas. Então, o nosso objetivo é aproximar os incentivos que nós temos da Zona Franca de Manaus com os nossos recursos naturais. Essa é uma conversa que nós teremos com o ministro do Meio Ambiente, uma vez que a Secretaria da Amazônia vai se instalar aqui em Manaus, lá na Secretaria de Meio Ambiente, e o objetivo principal dela é de desenvolver ações da bioeconomia. O piloto do plano de expansão da atividade econômica para as cidades do interior, o novo Centro de Produção e de Negócios, tem previsão inicial de investimentos da ordem de 150 milhões de reais e deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos no município de Rio Preto da Eva por meio da instalação de um polo de agroindústrias, exploração mineral e de turismo, além de um centro técnico de qualificação profissional. O projeto já está no Ministério do Desenvolvimento Regional e também avaliar o que a gente já conseguiu avançar a partir da reunião que nós tivemos hoje, com pautas importantes, né, com passos importantes para que efetivamente haja a implementação desse distrito, que é um sonho daquela região e também faz parte do planejamento do estado, que visa transformar a M010 nesse corredor de desenvolvimento econômico. O superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, explicou que o projeto se estende por uma rede de órgãos públicos que inclui as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, de Produção Rural, CEPROR, e do Meio Ambiente, SEMA, Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, CIAMA, além da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e instituições de fomento e pesquisa. Esse é um projeto realmente de Estado. Parabenizar nesse momento o governador do estado, o governador Wilson Lima, que deu todo o apoio. No caso da SUFRAMA, é um resgate de um vetor que estava há muito tempo adormecido. Nós conversamos com o governador, ele realmente abriu as portas, e nisso nós fizemos um trabalho de equipe. Por sua vez, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, disse que já tem instaladas no município pequenas agroindústrias de processamento de polpa de frutas, de farinha de tapioca, fábricas de doces, tempero caseiro, charque e rações. Eu estou muito feliz por essa matriz estar sendo construída em Rio Preto. A prefeitura já fez a sua parte nas etapas no ano passado. Nós conseguimos fazer a lei de incentivo fiscal por parte do município, que já está constituída. Estudos feitos pela Prefeitura de Rio Preto da Eva apontam para negócios potenciais nos segmentos de processamento de açaí, banana, coco, mandioca, pescado, indústria de cerâmica, biojoias e mineração. O turismo, pela proximidade com a capital, é outro setor a ser explorado. 6h10 em Manaus. Motoristas reclamam da precariedade do trânsito nas ruas do distrito industrial, principalmente na Açaí, onde apenas uma pista, um lado da pista está disponibilizado e com isso atrapalhando em muito o tráfego de veículos. E também os motoristas que acompanham o Jornal da Manhã nos ônibus da cidade, como o Abraão lá do ônibus 641 na Ponta Negra. O Ministério Público Federal no Amazonas expediu recomendação à Secretaria Especial de Saúde Indígena e ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, Yanomami, para que sejam adotadas medidas de prevenção, tratamento e erradicação de malária em comunidades indígenas afetadas por surtos da doença. Segundo a recomendação, a falta de medicamentos específicos para o tratamento da malária, bem como a ausência de ações de prevenção por parte dos órgãos responsáveis pelo atendimento em saúde nas comunidades indígenas, agravaram as consequências da crescente incidência de casos da doença na região dos rios Marauiuá, Calaburi, Sayari e Demene, na terra indígena Yanomami, localizada nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, no interior
do Amazonas. A terra indígena Yanomami registrou nos últimos anos surtos de malária decorrentes de invasões de garimpeiros e do aumento do desmatamento no território, de acordo com relatos apresentados por lideranças indígenas durante reunião realizada no Ministério Público Federal aqui em Manaus. Em apenas uma das aldeias foram identificados mais de 70 casos da doença, situação que se repete nas demais aldeias. Diante da confirmação do Ministério da Saúde nesta terça-feira de 3 casos suspeitos no país da síndrome respiratória aguda grave ocasionada pelo novo coronavírus e da sazonalidade das síndromes gripais associadas ao período chuvoso no Amazonas, o governo do estado anuncia a implantação do Comitê Estadual de Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios. Coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o Comitê Estadual conta com representante da área de saúde das esferas federal, estadual e municipal. A implantação do comitê tem como objetivo a execução coordenada de ações de prevenção e controle de epidemias por síndromes gripais nas redes de saúde pública e privada de atenção básica e especializada da capital e do interior, visando a agilidade na execução das ações de notificação, registro, investigação, manejo e adoção de medidas preventivas previstos no Plano Estadual de Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome para o surto sazonal de doenças respiratórias vivenciado atualmente no estado. Adicionalmente, o comitê atuará na preparação de respostas rápidas a uma possível ocorrência de casos do novo coronavírus, aplicando orientações do Ministério da Saúde definidas por protocolos da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Polícia. Em dias de chuva, a situação piora. Próximo à CCE tem 2 crateras que obrigam carros e carretas a trafegar na contramão ali no Distrito Industrial. E a imprudência de vários amarelinhos também, trafegando na contramão, quase se chocando com veículos pequenos. Aí o alerta e para que uma fiscalização seja feita e os buracos também sejam tapados. 89 pessoas foram presas pelo crime de estupro de vulnerável no Amazonas em 2019. O quantitativo representa casos registrados de janeiro a setembro e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, são os que apresentam maior incidência na delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Os dados foram divulgados ontem. Espancado por populares após invadir uma casa e tentar estuprar um bebê de 1 ano, Maurício Matias de Souza, filho de 30 anos, morreu ontem em um hospital. As agressões aconteceram no domingo, quando ele foi preso e levado ao Hospital João Lúcio. O caso aconteceu no domingo na comunidade Novo, no bairro Jorge Teixeira. E segundo a polícia militar, ele foi gravemente agredido após ter invadido uma casa para tentar estuprar a criança. A partir daí, a população correu atrás do homem para agredi-lo. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele tinha marcas de agressão e facadas. No dia do caso, foi levado ao João Lúcio inconsciente. Nesta segunda-feira, ele faleceu. A Receita Federal apreendeu um livro de direito tributário recheado de maconha do tipo skunk e um DVD com 500 comprimidos de êxtase avaliados em R$25 mil nesta terça-feira na alfândega do Porto de Manaus. O DVD veio de Curitiba e tinha como destino Manaus. O livro estava saindo de Manaus com destino a Salvador. E de acordo com o órgão, o material foi encontrado com a ajuda do cão farejador Odin. Ontem à noite, 5 bandidos armados com espingardas e facas assaltaram um restaurante e um lanche na Avenida Rio Madeira, no centro de Iranduba. Os assaltantes, incluindo uma mulher cadeirante, levaram celulares e toda a renda dos 2 estabelecimentos. Segundo testemunhas, os ladrões estavam em um veículo modelo HB20 de cor grafite e placas não identificadas. Em outro ponto da cidade, no bairro Alto, uma moto foi levada da frente da casa do proprietário. A população de Iranduba está aterrorizada com a ação dos criminosos e pede socorro às autoridades de segurança pública do estado. Após tentar reagir a um assalto, uma estudante de estética de 25 anos foi baleada e morreu. O caso aconteceu no fim da manhã de ontem no bairro Nossa Senhora de Fátima. O caso aconteceu na Rua E. A polícia militar informou que Beatriz Lima da Silva havia saído de casa onde costumava receber clientes para deixar o filho na escola e ao retornar foi abordada por criminosos que se aproximaram em uma motocicleta. Ainda de acordo com a polícia, ela reagiu a um dos homens atirou contra sua cabeça. Segundo a polícia, ela foi socorrida e levada ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros informou que imagens de câmera de segurança serão analisadas para identificar os suspeitos do
crime. O técnico em telecomunicações, Matheus Maquiné da Silva, morreu esmagado por um poste na tarde de ontem quando trabalhava na manutenção de cabos de fibra ótica à altura do quilômetro 40 da rodovia M70 Manuel Urbano, em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Segundo policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, a vítima utilizava equipamento de proteção e estava pendurada quando a base do poste de concreto quebrou e caiu por cima do trabalhador. A vítima estava retirando os cabos de internet nos postes quando aconteceu o acidente de trabalho. O impressionante é que o poste quebrou bem na base e não apresentava nenhuma anormalidade ou marcas de acidente, informou o sargento Najib Pinto, da 8ª CIPM. 6h21 em Manaus. Peregrino, como está o tempo aí onde você se encontra? Tempo, Paulo Guerra, ainda nublado, né? Agora que está começando a clarear um pouquinho na Zona Leste, onde já choveu e choveu muito durante a noite e madrugada. Onde o tempo também tá bom, Paulo Guerra, nesse momento, é lá na invasão Itapuranga. Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança como um todo, Paulo, nesse momento, entrando na invasão Itapuranga, que fica ali vizinha à invasão Monte Oreb, ali na área do Viver Melhor. Paulo Guerra, é uma operação da Polícia Civil e Militar no local. Peregrino, é uma reintegração de posse ou é uma ação mesmo da polícia? Não, Paulo, trata-se de uma operação realmente da polícia, daquelas operações grandes que teve naquela área, mais ou menos umas 2 semanas atrás, ali na área do Monte Oreb, agora nessa invasão Itapuranga, que também é uma invasão enorme. Por lá, muitas denúncias de tráfico de drogas, de armas, de bandidos escondidos, e a polícia já cerca toda a invasão nesse momento. Como você sabe muito bem, Paulo, a gente já conversava logo pela madrugada, nós já tínhamos essa informação, mas somente depois da entrada da polícia é que nós poderíamos divulgar, logo após as 6 da manhã. E assim estamos fazendo, Paulo. Pois é, não se pode dar informação antes que a polícia chegue ao local, senão os meninos vão embora, né, Peregrino? Pois é, Paulo, e por isso, né, a informação chegando só agora, depois que a invasão está completamente cercada e outros policiais também entrando nesse momento nessa grande invasão que fica na zona norte da cidade. Peregrino vai atualizar a cidade com os últimos acontecimentos, pronto-socorro, polícia e ML. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi relativamente tranquila. Entretanto, algumas pessoas feridas lá da briga que teve lá no estádio da Colina, ia ter jogo, rapaz, jogo do Campeonato Amazonense, era farte outro, jogar bola não, mas na porrada o negócio foi feio, garrafadas, cadeiradas, rojões, gente ferida, gente desesperada, gente correndo, rapaz, o negócio não foi fácil. E olha que era só uns 30 torcedores do lado, mais uns 30 do outro, foram brigar, disse torcida organizada. Já pensou, torcida organizada, 30 para um lado, 20 para o outro. Ainda assim, a porrada cantou e cantou feio, o negócio não foi feio, ainda chama o torcedor, bora lotar o estádio. Qual é que vai lotar o estádio? Futebol é ruim e dá temporada, é melhor ficar sem ver esse negócio, rapaz, mas foi feio o negócio, briga de galera, era pouco para se comparar com a briga que teve ontem lá para assistir jogo do Campeonato Amazonense, o Barezão, que devia se chamar Galeirosão, é o Campeonato Galeirosão, que ontem teve mais um jogo na Colina, mais um jogo do Galeirosão 2020. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga, foi uma briga de bar. Essa briga aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Novo. O bairro Novo fica nas proximidades do bairro Jorge Teixeira. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem levou essa estocada no bairro Ouro Verde e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Os médicos,
os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os anjos da vida sempre atendem muito bem a quem procura, tanto o João Lúcio quanto o Platão Araújo, 28 de agosto e o Delfim Navis. Os anjos da vida estão aí sempre à disposição para salvar vidas. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de acidente de trânsito, colisão entre duas motos. Esse acidente ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares e as primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que os dois motoqueiros estavam em atitudes de velocidade no trânsito, não estavam respeitando o trânsito, os dois sem capacete, fazendo barulho, uma moto acabou chocando-se com a outra e os dois deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foram muito bem atendidos e já não correm risco de morte, ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Briga! O pau comeu! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois homens brigaram pelo amor da mesma mulher. As informações dão conta de que um homem ficou chateado, ficou com raiva ao ver que um outro homem que ele não conhecia estava dando confiança para a mulher dele, estava querendo aparecer. Esse homem, aproximadamente 65 anos de idade, abriu a camisa, né, aquela camisa de botão, a camisa grená, e começou a mostrar o peito, para mostrar o cordão de ouro. Aí a mulher ficou interessada, ela ficou olhando e ele mostrando o peito. Esses caras que gostam de conquistar a mulher, abre a camisa, mostra, né, o pelo do peito já branco, mas mostra com cordão de ouro. Aí as mulheres ficam, né, toda empolvorosa, todas querendo. Daí Paulo Guerra, esse homem que abriu a camisa, acabou levando uma pisa. Você que gosta de mostrar o peitoral, os cabelos do peito e o cordão de ouro para a mulher dos outros, todo cuidado é pouco. Esse homem foi agredido, ele vestia uma camisa de botão na cor grená, meia quadriculada assim a moda. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma briga também aconteceu no bairro Jorge Teixeira, era noite de ontem, dois homens se desentenderam ainda por motivo desconhecido, ali na área da praça de alimentação, na Avenida Itaúba, ali próximo à Avenida Mir. Rapaz, é um restaurante do lado do outro, todo no meio da rua, a fumaça corre solta, os carros passando no meio das mesas, o churrasco, o que não tem fumaça no outro pega do outro, e assim vai. É o churrasco da fumaça, é lá na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. E lá, dois homens se desentenderam ainda por motivo desconhecido, e um deu-lhe uma paulada na cabeça do outro, que foi parar no pronto-socorro Platão Araújo. Eu adoro o churrasco da Avenida Itaúba, mas é em meio à fumaça, mas sempre eu tô por lá. O pessoal nem sabe, mas eu tô sempre por lá comendo meu churrasco, principalmente de frango, lá no churrasco da Avenida Itaúba. São umas 10 ou 12 bancas, todo mundo fazendo fogo na mesma hora, uma beleza. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Marteladas na cabeça. Maurício Matias, de 30 anos, foi barbaramente agredido a marteladas após uma discussão no bairro Alfredo Nascimento. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no último domingo. Desde então, ele estava internado no pronto-socorro Platão Araújo e lá ele travava um duelo contra a morte. Ele não queria morrer, mas a noite passada, infelizmente, ele partiu dessa para pior. O assassino covarde, o desgraçado que matou o outro na martelada, está foragido. Ele é metido a ser o
Tó, assassino, desgraçado, covarde, o Tó do Alfredo Nascimento continua desaparecido. A polícia deve pôr as mãos, com certeza, no Tó da Zona Leste, no Tó da Zona Norte, o Tó que usa o martelo para matar seus adversários. A polícia deverá prender o Tó nas próximas horas, já que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros tem bons profissionais e deve com certeza prender o Tó, o matador do martelo, lá do bairro Alfredo Nascimento. Um corpo não identificado foi encontrado boiando nas proximidades da praia da Ponta Negra. O cadáver, o morto, estava com a mão e os pés amarrados, estava todo amarrado. Segundo as informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem estava com pedras no bolso. Os banhistas, os homens que estavam por ali, encontraram o corpo, já estava, com mau cheiro. Eles foram ver o que era e tratava-se de um corpo boiando. O Instituto Médico Legal foi acionado, depois o Corpo de Bombeiro, que agiu muito no resgate do corpo. Falando em Corpo de Bombeiros, um abraço para o nosso ouvinte, Coronel Andrei, grande Coronel Andrei, também do Corpo de Bombeiros, ouvindo o nosso Jornal da Manhã. Coronel Andrei é fã do programa Edson Melo. Na manhã de ontem, conforme o Jornal da Manhã já informou agora há pouco, que no bairro Alfredo Nascimento, ali nas proximidades do Nossa Senhora de Fátima, uma jovem de 26 anos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ela era dona de um salão e estava chegando. Quando parou o carro em frente ao seu estabelecimento, ela foi abordada por homens que estavam em uma moto. Eles queriam a bolsa, queriam o celular, queriam os pertences da Beatriz. Ela não entregou e infelizmente acabou morrendo. Ela foi morta com tiro na cabeça. Os bandidos fugiram de moto. Ela ainda foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, mas infelizmente essa empreendedora, essa mulher que trabalhava para ter as suas coisas, foi assaltada, foi morta em um latrocínio. Isso aconteceu ali na área do bairro Nossa Senhora de Fátima e Alfredo Nascimento. Infelizmente, essa jovem ainda acabou morrendo na mão de bandido. Ele morreu! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele morreu! Toma! Pega! Já foi tarde! Essa hora ele já está no garfo do capeta! Eu falo do estuprador que foi linchado por populares após estuprar uma criança de 1 ano de idade. Tudo aconteceu no último domingo, no domingo passado, lá no bairro Novo, nas proximidades do bairro Jorge Teixeira. Esse homem invadiu uma casa, entrou no quarto de uma criança, uma garota de apenas 1 ano de idade. Ele tirou a roupa, já estava nu e já estava começando um ato de estupro contra uma garota de apenas 1 ano de idade. Ele pegou uma pisa, ele pegou paulada, ele pegou chute, ele pegou soco, pegou pontapé, pegou várias pauladas. Já em estado ruim, mais pra lá do que pra cá, já no bico do urubu. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Desde então, ele não queria morrer, não tô dizendo, não queria morrer o estuprador, mas a morte dispensa não, estuprador. E ele não resistiu aos ferimentos e o passarinho da morte levou o estuprador dessa para pior, levou o estuprador para a ponta do garfo do capeta. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 40
44 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte voou mais uma vez na cidade, e lá no pronto-socorro Platão Araújo, o passarinho da morte foi um concerto, levando o estuprador dessa para pior. É contigo. Ele foi no motor da morte. Cadê o motor da morte do estuprador? Tchau, esse daí vai e não volta mais. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Dia de sorte, concurso 2.257, sorteio às dezenas 05, 12, 17, 19, 21 24 e 28. No concurso 257, o mês da sorte foi maio. 2 apostas com 7 números, cada uma recebe R$147.161, Pouso Alegre, Minas Gerais, e 7 Lagoas também em Minas. 6 números acertados, 167 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.079,02. O time do coração foi o São Raimundo aqui de Manaus. Na Time Mania, concurso 1438, as dezenas sorteadas foram 08, 11, 18, 34, 41 61 e 66. O prêmio acumulou. Aqui na concurso 5.182, sorteou as dezenas 14, 21 26 44 e 58. Também acumulou. Lotomania, concurso 2043, dezenas sorteadas 08, 12 17, 18 31, 41 44, 54 74, 80 82, 83 84, 85 87, 88 90, 93 95 e 98. Saiu para um apostador lá de São Caetano do Sul, que vai receber R$3.380.735,29. 6 horas e 40 minutos. Esportes. Os jogos de ontem, Libertadores da América, Universitário 0, Carabobo, Universitário 1, Carabobo 0. Pré-Olímpico, Peru 0, Uruguai 1. E o Brasil venceu a Bolívia por 5-3. Na Copa do Nordeste, Bahia 2, Imperatriz 0. Pelo Campeonato Carioca ontem, Boa Vista 3, Madureira 1. Pelo Campeonato Mineiro, Boa Vista 3, Madureira 1 no Carioca, e no Mineiro, Cruzeiro 1, Vila Nova 0. No Campeonato Pernambucano, Esporte Clube Recife 1, Central 0. E hoje tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense jogam o grande clássico às 20 horas. Últimas notícias. Em um dia de recuperação no mercado, o dólar norte-americano caiu e a Bolsa de Valores subiu depois de várias sessões marcadas pela tensão. O dólar comercial fechou esta terça-feira vendido a R$4,96, com queda de 0,16 centavos ou 0,37%. No mercado de ações, o dia também foi de recuperação. Depois de cair 3,29% no dia anterior, o Ibovespa, índice da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia com uma alta de 1,74% aos 116.479 pontos. Os ganhos, no entanto, foram insuficientes para repor as perdas dos últimos dias. Depois de encerrar 2019 próximo de 4,3 trilhões e em nível recorde, a dívida pública federal deverá chegar ao fim de 2020 entre 4,5 e 4,75 trilhões. Os números foram divulgados pelo Tesouro Nacional, que apresentou o plano anual de financiamento da dívida pública em 2020. O governo quer criar nota fiscal federal para compensar a fim da desoneração da cesta básica. A informação é da assessora especial Vanessa Canado, do Ministério da Economia, que trabalha na reforma tributária. Compensação para a população de baixa renda seria por meio de programas sociais. Os resultados do Sistema de Seleção Unificada SISU foram liberados no começo da noite desta terça-feira. Para ver a classificação é preciso acessar, claro, o site do SISU. É possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato ou diretamente nas listas de selecionados para cada curso. Chuva forte volta a causar destruição na Grande Belo Horizonte. Homem morre soterrado em Nova Lima. A enxurrada arrastou carros e invadiu casas. Avenidas foram tomadas pelas águas de novo e parte do teto de um shopping desabou.
acabou. Temporais em Minas Gerais deixaram mais de 50 mortos desde a semana passada. O Ministério da Economia anunciou nesta terça-feira a demissão do presidente do Instituto Nacional da Seguridade Social, Renato Rodrigues Vieira. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, durante a entrevista coletiva sobre as providências do governo para reduzir a fila de pedido de benefício represados no INSS. Segundo Marinho, Renato Vieira pediu demissão. Segundo Marinho, o substituto de Vieira será o atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim. Ainda não há definição de quem substituirá Rolim no Ministério. O secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, foi destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Santini usou um avião da Força Aérea Brasileira para ir de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, para Nova Delhi, na Índia, onde se reuniu com a comitiva presidencial durante visita de Estado de Bolsonaro ao país. Santini ficou na função de ministro interino durante as férias do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e optou por usar o avião da FAB enquanto outros ministros viajaram com companhias aéreas comerciais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta terça-feira um plano de paz para o Oriente Médio, mais especificamente para o conflito entre Israel e Palestina. O anúncio foi feito ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Entre os principais pontos da proposta está o plano para a adoção de 2 estados na região, Israel e Palestina, que passaria a ser reconhecida pelos Estados Unidos como um Estado soberano com capital em Jerusalém Oriental. Porém, ao mesmo tempo, Trump disse que Jerusalém permaneceria indivisível como capital israelense. Ele não explicou como conciliaria as duas propostas. Lideranças palestinas, porém, criticaram a proposta. O presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, chamou o projeto de conspiração. O Ministério da Saúde confirmou no fim da tarde de ontem que o Brasil tem 3 casos suspeitos de coronavírus. Além de uma estudante de 22 anos que está internada em Belo Horizonte, mais 2 pessoas têm suspeita de portar o vírus. Uma delas está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e outra em Curitiba, no Paraná. Segundo o Ministério, esses pacientes se enquadram na atual definição de caso suspeito. Eles apresentaram febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, além de terem viajado para a China, país onde a contaminação teve início nos últimos 14 dias. O Ministério não ofereceu mais detalhes sobre os casos. A província de Hubei, na China, confirmou nesta terça-feira mais 25 mortes. A agência estatal CGTN elevou para 132 o número total de mortes pelo novo coronavírus, sendo 125 pessoas na província, que tem a cidade de Wuhan considerado o epicentro da doença. Com o novo balanço, mais 1.401 casos foram confirmados, elevando para 5.997 infectados em todo o mundo. Os casos do novo coronavírus já superaram os da epidemia de SARS-CoV nas primeiras semanas de surto, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Hong Kong anunciou que vai suspender os trens de longa distância que ligam o território semi-autônomo com a China continental a partir desta quinta-feira, em uma tentativa de conter a expansão do vírus. O embaixador do Brasil em Pequim disse que a China não autorizou voos para a retirada de estrangeiros da província de Hubei. Ao menos 11 países têm planos para enviar aviões. Os Estados Unidos expandiram o rastreamento de chegadas da China de 5 para 20 aeroportos e considerariam impor novas restrições de viagens, de acordo com a agência Reuters. A United Airlines informou que suspenderá alguns voos entre os Estados Unidos e a China por uma semana a partir de 1º de fevereiro. Os principais jornais do país estampam hoje em suas primeiras páginas o Globo do Rio de Janeiro. Ao trocar o comando do INSS, o governo avaliou que era necessário responder à crise no atendimento. A Folha de São Paulo. MEC libera os resultados do SISU e as inscrições do ProUni. O Estado de São Paulo. Número de mortes por coronavírus chega a 132 na China. 5.900 pessoas já foram infectadas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo contratará ex-servidores civis para diminuir fila do INSS. Valor econômico. Bolsonaro destitui secretário executivo da Casa Civil. Estado de Minas. Chuva forte volta a castigar BH. Carros são arrastados. Jornal do Comércio no Recife. Mendonça Filho cotado para substituir Abraham Weintraub no Ministério da Educação. Fortaleza, Diário do Nordeste. Chuva com vento de 42 km/h derruba árvores e arranca portão de condomínio em Fortaleza. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Expectativa moderada para setor eletroeletrônico. A crítica. Brasil já tem 3 casos suspeitos de coronavírus. O Diário do Amazonas. No Amazonas, 89 são presos por estuprar crianças.
Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.